Veja bem, se nós temos cópias, e a Bíblia é o livro mais preservado, com milhares de cópias, do que qualquer outro manuscrito de toda a antiguidade e de toda a história da humanidade, do que obras de Platão, de a Ilíada, né, de Homero e tudo, os textos mais bem documentados e copiados de toda a história da humanidade é a Bíblia, toda, né? Então, veja bem, as pessoas não questionam obras de Homero, onde tem poucos manuscritos de outros estudiosos, mas quando é a Bíblia, que é fartamente documentada, não, aí alguém colocou a mão, colocaram o dedo, vocês não sei o que lá. E eu já ouvi falar também, não lembro se foi algum livro que eu li faz um tempo, Sim. sobre a importância de os relatos de Mateus, Marcos e Lucas não serem idênticos. Certo. Porque dá a impressão de que, assim, se fosse igualzinho, pode ser porque um copiou o outro. Mas o fato de, mas não era 2 em vez de 1? Mas aqui tava falando que 1 era 2. Dá a impressão de que é mais confiável do que se fosse tudo igualzinho. Faz sentido isso? Faz sentido. Mas aqui eu tenho que ser honesto, intelectualmente honesto, não só enquanto cristão, enquanto estudioso e tal, né? Você tem vários relatos distintos. Aqui tem 2 anjos, aqui tem 1. Tem 2 endemoniados, tem 1. Tem 1 cego, tem 2. É verdade. O galo cantou 3 ou uma vez só? Isso, perfeito. Você tem. Mas você também tem muitas semelhanças. Em alguns momentos, se você pegar o texto grego dos evangelhos sinóticos e sobrepô-los, você vai ver que eles são, em alguns momentos, não sempre, são idênticos. Isto quer dizer que, inevitavelmente, alguém copiou de alguém. Que seria o Marcos, o mais antigo, né? É isso. Normalmente, essa é a chamada hipótese da precedência marcana. Ou seja, Marcos, ele é o primeiro dos evangelhos, datado por volta da década de 50, início da década de 60, obviamente do primeiro século, não agora do século XX e tudo, né? Mas depois, então, Mateus e Lucas, nos elementos comuns, copiaram dele, e aquilo que diverge de todos eles, isso foi bebido de uma fonte chamada de fonte Q, que é uma teoria literária e tal. Só que essas semelhanças, Duda, não existem só nos evangelhos sinóticos. Se você pegar trechos de Judas e 2 Pedro e sobrepor esses trechos no texto grego, são idênticos. O que quer dizer que ou Judas bebeu de 2 Pedro, ou 2 Pedro bebeu de Judas, ou os dois beberam de alguém em algum momento. No Antigo Testamento, ocorre com Jeremias e Reis e outros textos. Se você pegar a passagem da cura, por exemplo, de Ezequias, você vai pegar o texto de Isaías, o texto de Reis, há elementos distintos, mas em alguns momentos o texto hebraico, se sobreposto, ele é idêntico, ou seja, alguém copiou de alguém. E não há nenhum tipo de problema nisso, não há nenhum problema, porque se nós cristãos cremos que a Bíblia é a palavra inerrante, infalível e inspirada de Deus por meio do Espírito Santo, Deus melhor do que ninguém, todo sábio que é, todo inteligente que é, todo conhecedor que é, sabe que elementos ele, na sua infinita sabedoria, queria que fossem repetidos e, portanto, enfatizados. Deuteronômio tem a ver com isso, não tem? Que é a segunda lei? Deuteró, segundo nomos lei, segunda lei, ou uma repetição da lei que havia sido Porque tinha morrido ensinada. Todo mundo já. Exatamente. Esse é um dos motivos, né? Paulo vai dizer, numa das suas epístolas, ele vai dizer: eu não me canso de dizer a vocês as mesmas palavras. Por quê? Faz parte, inclusive, da didática judaica, do aprendizado. Você ensina e aprende por meio da repetição. Então eu entendo também que essas repetições de exorcismos, de curas, de ensinos, num contexto vétero e neotestamentário, sobretudo neotestamentário sobre Jesus, há uma direção do Espírito Santo que também envolve o elemento cultural. É do judaísmo repetir muito um ensino para fixá-lo na mente. A gente não faz isso hoje. Você vai estudar uma língua, vai fazer isso, vai estudar sobre finanças, eu quero descobrir os 3 pontos não sei do que, eu vou criar um acrônimo mnemônico artificial para eu memorizar, vou repetir 30 vezes, eu decoro. Pois é, o judeu faz isso. Eles até colocavam na porta, né? Não é Deuteronômio 6? Acho que eles repetiam todo dia, um negócio assim. O que seria chamado depois de mezuzá, né? Nos umbrais e tal, perfeito. E a repetição é algo bom, que ajuda a gente a fixar, né? Exatamente. Ô, pastor, e eu não sei se isso tem a ver com o negócio dos rolos do Mar Morto, mas tem muita gente que chega e fala assim: meu, você acha, o negócio foi escrito há 2.000 anos, 3.000 anos, quem garante que a Bíblia tá aqui é o que foi escrito lá atrás mesmo? Que ferramentas ou arqueológicas ou históricas a gente tem
para garantir que o texto que a gente tem hoje na Bíblia Sim. é de fato o que foi escrito lá atrás e não foi alguém em 1512 que mudou tudo. Perfeito, perfeito. Aí você tem uma série de mecanismos, instrumentos, Duda, sobretudo nas últimas décadas e a partir, como você muito bem disse, das descobertas do Mar Morto, 1947, 1948 e assim por diante, todo o desenvolvimento da exegese, da manuscritologia bíblica, da crítica textual da Bíblia, tudo isso possibilitou aos estudiosos das línguas originais chegarem àquilo que é chamado de algo mais próximo possível do original. Os números variam bastante, tá? Há estudiosos que, de uma perspectiva conservadora, dizem que é possível reconstruir cerca de 99% ou 98,5%, estou te dando perspectivas conservadoras, evidentemente, praticamente 99% de tudo aquilo que originalmente foi escrito. Por meio dos seus milhares de manuscritos da Bíblia hebraica e também do Novo Testamento, você faz N comparações, hoje com inteligência artificial, com softwares avançadíssimos e tudo, você pode sobrepor os textos hebraicos e gregos, como eu brevemente mencionei, e por meio de uma série de pressupostos metodológicos, linguísticos, textuais e manuscritológicos, você pode dizer, olha, há uma maior probabilidade de que nesse texto a variante X, esta seja mais correta e esta outra Y seja menos correta. Então dá para você reconstruir, porque, veja bem, se nós temos cópias, e a Bíblia é o livro mais preservado, com milhares de cópias, do que qualquer outro manuscrito de toda a antiguidade e de toda a história da humanidade, do que obras de Platão, de a Ilíada, né, de Homero e tudo, os textos mais bem documentados e copiados de toda a história da humanidade é a Bíblia, toda, né? Então, veja bem, as pessoas não questionam obras de Homero, onde tem poucos manuscritos de outros estudiosos, mas quando é a Bíblia, que é fartamente documentada, não, aí alguém colocou a mão, colocaram o dedo, vocês não sei o que lá. Então, a partir desses dados todos, que eu estou sendo, claro que bem, absolutamente breve aqui, né? Porque esse é um assunto bem detalhado e tal, você tem como reconstruir aproximadamente 98,5%, 99%. Mas a grande pergunta, mas pastor, e esses, talvez você me pergunte, esses 1%, 1,5% não pode tratar de textos delicados, complicados para a doutrina, Jesus não é Deus? Então, não, são variantes que não vão tocar em coisas que comprometem a fé, a doutrina, o ensino cristão como um todo. São elementos mais periféricos. Né? Tem textos, por exemplo, que vão trazer nosso Senhor Jesus Cristo. Outro manuscrito do mesmo texto vai trazer só Jesus Cristo e omite o nosso. O outro só cita Jesus, omite o nosso e Cristo. Quer dizer, ele omite pronomes ou complementos que não fazem diferença porque você sabe que Jesus está sendo citado ali. Tem assuntos, aquele outro lá de 1 João capítulo 5, 3 são os que testificam no céu e na terra, o Espírito e tal, a palavra e tal, não está presente nos melhores e mais antigos manuscritos. Possivelmente é um acréscimo posterior. Mas assim, não faz diferença porque a Trindade não depende única e exclusivamente de 1 João 5. Cumulativamente, se você acumular os dados bíblicos vétero e neotestamentários, você vai chegar à conclusão de que o Pai é descrito como Deus, o Filho é descrito como Deus, o Espírito Santo é descrito como Deus. Qual que é a lógica? Se existe um único Deus, mas você tem alguém que é o Pai, que é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, você vai cair naquilo que é o mistério da Trindade, por mais que não consigamos explicar de forma intelectualmente satisfatória. É um mistério, porque é assim, né, Duda? Aqui cabe brevemente, Deus nunca poderá ser explicado 100% por nós. Ninguém explica Deus. Pois é. No dia que Deus, transcendente que é, imutável, infinito, caber no meu cérebro, normalmente um cérebro humano, de um homem, ele tem ali, ele pesa o seu 350 gramas. No dia em que o Criador dos céus e da terra e do universo couber num cérebro de 350 gramas, ele deixa de ser Deus. E, portanto, é indigno de ser adorado, porque o meu Deus, o nosso Deus,
Criador dos céus, da terra, do universo, dos anjos, das plantas, das galáxias, dos sextilhões de estrelas, ele não pode caber num cérebro tão apequenado, diminuto, sabe, frágil como o meu e como o seu. Ele extrapola, ou seja, Deus é incapturável. Ele não permite que coloquemos um GPS nele e que rastreemos as suas obras, o seu agir providencial e assim por diante. Ele é soberano, ele é transcendente, ele é muitas e muitíssimas vezes misterioso no seu agir de forma geral, embora se nos tenha revelado por meio das Escrituras, mas isso é o que a gente sabe. Mas tem infinitas outras coisas que nós não sabemos. Sim. Então, Deus não pode caber no nosso frágil cérebro. Eu não consigo explicar nem a mente da minha esposa, quanto mais a de Deus. Né? Eu acho que nós não conseguimos. Os homens não conseguem. Né? Noeli, eu te amo, é uma brincadeira, ok? Que fique claro, um beijão, meu amor. Né?